Então, boa noite, pessoal. Graça e paz. Pessoal que vai estar chegando daqui a pouquinho no Facebook e aqui no Instagram. Para quem não me conhece, meu nome é Marco. Sou pastor, plantador de igreja aqui da Igreja Batista Pioneira em Vera Cruz. E que bênção ter você nos acompanhando agora. Vamos começar, gente. Temos começado todos os cultos com um salmo. Eu quero ler contigo o Salmo 121, fazer uma breve explicação e a gente orar. Seria como abertura de culto, hoje num ambiente diferente. Estou aqui na minha casa, na minha biblioteca. Mas diz assim, Salmo 121, eleva os olhos para os montes. De onde virá meu socorro? É uma pergunta. Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormirá aquele que te guarda. Só até aqui. A gente vive tempos de incerteza, né, com relação a toda essa questão do Covid. E tem gente, ao final do mundo. Sinceramente, eu não creio que seja o fim de todas as coisas. A Bíblia diz lá em Lucas que isso pode ser apenas um prelúdio, né, um prelúdio, um anúncio das coisas que virão. Uma amostrinha de Deus. Mas o que eu te desafio nessa noite, a começar agora, por essa live, agora por esse tempo que a gente vai ter junto, a olhar para Cristo e entender, tá, que por mais que você eleve os olhos para tudo que possa ser, todo tipo de recurso ao teu redor, como fonte de esperança para a restauração da tua vida, os montes, ou os locais por onde tu olhar, eles não podem te trazer uma resposta certa, senão o Senhor, o Deus da Bíblia. E é acerca desse Deus que a gente vai estudar nessa noite. A gente está nessa série, os 10 mandamentos, hoje vamos ver o 7º mandamento. É brutal, é muito profundo, como eu costumo dizer para a igreja e para você daqui da igreja que está escutando, se você se ofender com a mensagem, não se ofenda comigo. Deixe a mensagem ofender o seu coração e depois mude, converta-se. Viva de acordo com aquilo que tocou o seu coração. E entenda que o que a gente vai expor é a palavra de Deus. Então, aonde você estiver agora, feche os seus olhos, eu gostaria de orar contigo. Santo Deus, obrigado, Pai, por mais essa noite que Tu permite que a gente se reúna ainda de uma forma alternativa, online, Pai, cada um na sua casa, no seu ambiente, mas estende a Tua mão não só sobre nós, Deus, sobre a nossa região, sobre as nossas cidades, Pai, o Teu povo, que nesse dia muitos permaneceram de jejum, outros Deus, já estão alguns dias de jejum, em campanhas de jejum. Senhor, que a gente veja a glória do Senhor nessa nação e no mundo, Deus. Essa doença, essa pandemia recuando e o Senhor se manifestando como Deus e sendo reconhecido como Deus. Nós louvamos o Teu nome, Pai, e pedimos que Tu fale profundamente conosco em nome de Jesus. Amém. Ok, você que está assistindo no Facebook, então vou dar os recadinhos rápido, peço que você compartilhe com o maior número de pessoas que você puder. Né? Semana que vem nós não estaremos no Instagram, a princípio, mas somente no Face e no YouTube. Tá? Dependendo se tiver outro aparelho, a gente vai estar no Insta também. Mas vamos lá então, gente. Estamos estudando os 10 mandamentos. Tá? Eu estou com a minha Bíblia aqui, mas eu também tenho o esboço aqui no lado para mim ler. Então, se você não ficar olhando a Bíblia, você sabe que eu estou com ela aberta em outro dispositivo aqui. Eu cresci pessoalmente, pessoal, na minha casa, eu cresci num ambiente onde não se falava muito de santidade. E o 7º mandamento fala acerca de adulterar, não adulterar. Então, tanto a questão com relação à pornografia, à sexualidade, isso era uma coisa que não era muito levado em conta. Né? E para você ter uma ideia, nesse tempo de quarentena, segundo pesquisas, o aumento de consumo de pornografia está atingindo picos assim, de 70% além do normal. Além disso, né, quando o aumento do consumo de pornografia está sendo evidente, o aumento da violência no lar também está sendo evidente, segundo informações desses sites especializados, e não somente a violência no lar, até mesmo divórcios. E você vai entender na mensagem de hoje que, de certa forma, está tudo interligado. Bom, a Bíblia diz em Êxodo capítulo 20, versículo 14. Abre lá comigo, Êxodo capítulo 20, versículo 14. Bem pequenininho. Na semana passada nós lemos o verso 13. Não matarás. O 6º mandamento. Hoje, o 7º mandamento, versículo 14. Não adulterarás. Para vocês terem uma ideia, a seriedade desse mandamento, ele vem logo após o mandamento de proteger a vida. Quando fala para o pessoal não assassinar. Lembra que a gente estudou isso semana passada?
e logo ele possui um peso igual ao da vida. Também entenda, durante essa mensagem, que toda vez que eu falar não para alguma coisa, ela representa sim para aquilo que é de Deus e para aquilo que vai gerar bênção na sua história, na sua vida, nos seus relacionamentos. Muitas pessoas também dizem assim, o Antigo Testamento era mais difícil, 10 mandamentos, o pastor está sendo legalista. Deixa eu compartilhar contigo uma palavra de Jesus em Mateus capítulo 5, verso 27. Olha o que Jesus falou. Jesus disse assim: ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Jesus está falando desse mandamento. Pessoal, não adultere. Aí ele diz assim, no versículo 28, eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar com desejo para uma mulher já cometeu adultério com ela em seu coração. Para vocês verem o nível disso, alguns anos atrás um colega meu estava fazendo uma pesquisa para a faculdade, um pastor, e eu lembro dele compartilhar que já existiam situações de swing para casais crentes. Se você não sabe o que é swing, não tem nada a ver com dança baiana, tá? É troca de casal. É o marido dormir com a mulher de outro cara e a mulher daquele cara dormir com o marido. Só que entre cristãos. Para você ter uma ideia do nível de promiscuidade que é a nossa sociedade. E gente, assim, eu vou falar um pouco aqui também. Eu tenho uma implicância com o mundo gospel. Não é de hoje, tá? Não é porque hoje está se falando. Mas muitas vezes dentro do ambiente dito gospel. Do ambiente de, sou gospel, música, dentro do ambiente gospel. 41% dos casamentos hoje possuem casos de adultério. E existe um site, eu não vou dar o nome do site aqui, para não gerar curiosidade para você, mas existe um site que hoje tem cerca de 20 milhões de usuários, tá, ao redor do mundo, inclusive no Brasil, especializado em traição. Você vai lá, é tipo um Facebook, você coloca o seu perfil lá, sua fotinha e tal, e você diz, eu quero sair com alguém, um sexo casual, eu quero trair mais tempo a minha esposa, para vocês verem o nível de promiscuidade. Beleza, o mandamento é não adulterar, Êxodo 20:14. Então, como é que nós podemos quebrar, como você pode quebrar esse mandamento? Então, entenda, que cada vez que eu falar que, olha, nós vamos quebrar esse mandamento se fizermos isso, quer dizer que o contrário, nós estamos preservando o mandamento. E se preservamos o mandamento, celebramos Deus, e se celebramos Deus, estamos debaixo da mão, da guarda, da mão poderosa de Deus. Ok? Então vamos lá. Primeiro ponto, não entendendo o que é o casamento, porque o casamento é o começo. O casamento é o começo de tudo. É o começo de uma aliança. É uma aliança que envolve permanência, unidade, sacralidade, porque ela é santa, intimidade, mutualidade e exclusividade. Porque ela não permite compartilhar intimidade com outras pessoas. E a gente vai aprofundar nessa caminhada, estudando o 7º mandamento, mas o casamento, querido, que você que está escutando aí, olha, eu vou falar devagar para você entender. O casamento é uma figura evangelística do relacionamento de Cristo para com a igreja. Por isso que a Bíblia diz que Cristo é o noivo e a igreja é a noiva. Por isso que a Bíblia diz em Efésios capítulo 5, no caso dos homens, que os homens devem amar a igreja como Cristo, amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, e que as esposas devem amar aos seus esposos como a igreja ama a Jesus. Logo, se pervertemos o casamento, de certa forma, nós estamos pervertendo a mensagem do Evangelho. E se isso está acontecendo, possa estar certo que você é digno de punição e da ira de Deus. Porque a Bíblia diz que a ira de Deus permanece sobre toda a iniquidade. Logo, a ignorância sobre essa aliança de Deus com o seu povo nos leva a uma ignorância acerca do casamento. E logo a forma como a igreja enxerga o casamento revela como a igreja também enxerga a salvação e o relacionamento dela com o noivo, que é Jesus. Então, primeira pergunta dessa noite. Qual a tua visão acerca do casamento? E antes que você tome essa mensagem, porque é muito fácil quando a gente tem problema com alguém, principalmente dentro do casamento, a gente tomar a mensagem, a palavra de Deus, manipular ela, torcer ela para apontar para o outro.
Então, se você é, por exemplo, um viciado ou uma viciada em pornografia, você vai dizer assim: Deus tem que me perdoar, eu sou viciado em pornografia porque o meu marido ou a minha esposa não me dá atenção. Cara, pode ser, de repente tu não está tendo a atenção devida, isso pode ser uma pedra de tropeço, nós vamos ver depois, mas a culpa é sua. Se você ceder, a culpa é sua. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 10, verso 13, que não vai vir nenhum pecado que a gente não possa suportar. Então a gente precisa se blindar no Senhor. Então, primeiro ponto, nós quebramos esse mandamento não entendendo a seriedade do casamento. Segundo ponto, nós quebramos esse mandamento, você pode quebrar esse mandamento não entendendo a seriedade do adultério. Pelo adultério você merece estar morto, e morto não discute. Olha, entenda isso aqui. Adulterar é o mesmo que falsificar, corromper, tornar algo falso. Você pega então o projeto de Deus, que é o casamento, que é um projeto evangelístico, que anuncia o evangelho de Deus, e você torce ele. Logo, você está adulterando. Você pega esse evangelho comunicado através do casamento e bota ele no lixo. Não é só sexo. Vou dar um exemplo clássico. Um homem que bate numa mulher, ele é um adúltero. Porque Cristo não bate na igreja. Pelo contrário, ele morreu pela igreja. Agora você, mulher, que é uma mulher rixosa, chata, complica com tudo. Da mesma forma, é um exemplo. De certa forma, você é uma adúltera, porque, segundo a Bíblia, é horrível. É melhor morar numa casa com goteira do que com uma mulher rixosa. Para você ter uma ideia, pergunta 108 do Catecismo de Heidelberg. Posso explicar em outro momento. Bota aí a pergunta. Quero saber o que é o Catecismo de Heidelberg. Mas é um catecismo, é um conjunto de perguntas e respostas muito antigo que foi feito para instruir jovens no caminho do Senhor. Pergunta 108. Diz assim: o que esse mandamento nos ensina? A resposta: ensina que toda impureza sexual é amaldiçoada por Deus. Ou seja, se você vive em adultério, você está debaixo da maldição de Deus. Mas eu estou me dando bem, a minha vida está boa. Eu vou te dar um exemplo sem citar nomes. Essa semana, um pastor, ou semana passada, não lembro, semana passada, um pastor de um grande ministério aqui no Brasil, que você olhava e eu estou bem, e eu estou vivendo bem, e Deus movendo, e de repente, tudo caiu. Tudo caiu. Denúncias e mais denúncias de assédio sexual, o ministério desabando. A Bíblia diz que de Deus não se zomba, gente. Se Deus falar com você hoje é o tempo de se arrepender. Eu estava estudando isso aqui, Deus falando comigo e eu vendo áreas que eu precisava mudar, e então eu fui buscar mudar. Não é para amanhã, é para hoje. Então, ensina que toda impureza sexual é amaldiçoada por Deus. Por isso nós devemos detestá-la profundamente e viver de maneira pura e disciplinada. Sejamos casados ou solteiros. Hebreus 13:4 diz que digno de honra entre todos seja o matrimônio sem mácula. Seja o leito conjugal bem como o matrimônio sem mácula, porque Deus julgará puros os impuros e os adúlteros. Entenda que não existe graça para os soberbos. A graça ela se manifesta salvadora a todos os homens. Mas se você não se arrepender e não mudar de rota, a graça não vai ter efeito para você. Se você é aquela pessoa que há anos está caindo no mesmo pecado, quer dizer que provavelmente você não se arrependeu. E se Cristo voltar hoje, Ele vai cobrar esse boleto de você. Ele vai cobrar esse boleto de você. Como nós podemos quebrar esse mandamento? Ignorando que os adúlteros irão para o inferno. Adúlteros irão para o inferno. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 6, verso 9 até o 11. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem os que se submetem a práticas homossexuais, nem os que procuram essas práticas, ou seja, homossexual passivo ou ativo, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem caluniadores, nem os que cometem fraudes herdarão o reino de Deus. Interessante que diz o versículo 11 bem assim: alguns de vocês eram assim, mas foram lavados, santificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então, ligado a isso, a pergunta que a gente pode fazer é: você mudou?
Houve transformação na sua vida? Houve mudança no seu coração? Pare e pensa. Como nós quebramos esse mandamento? Tendo um marido ou esposa no trabalho. Nunca rola sexo, mas você ama o apoio, o encorajamento, a ajuda. Você se torna íntimo. Você ama isso. Acaba sendo adultério. Tu acaba sendo mais íntimo da pessoa que está lá no teu trabalho, às vezes, do que da pessoa que mora com você de fato. Isso é adultério no seu coração e muitas vezes acaba em adultério consumado. Muitos, para você ter uma ideia, passam mais tempo dedicando a exclusividade ao seu cônjuge do trabalho do que ao seu cônjuge pessoal. Galera do Instagram, só um instante que deu uma queda aqui no Face. Eu vou reiniciar o Facebook e a gente segue. Ok? Só um minuto, pessoal. Encerrando o vídeo ao vivo. Concluir. Vamos começar de novo. Começando de novo. Desculpa aí por estar fazendo a câmera andar para lá e para cá. Depois eu edito. Pronto. 3, 2, 1. Foi. Voltando para o Facebook agora, pessoal. Caiu. Vamos ver se semana que vem eu uso outro tipo de equipamento. Tem que melhorar os equipamentos. Como eu cometo adultério, então? Tendo um melhor amigo do sexo oposto do que seu cônjuge. Gente, assim, ó, tem que se ligar, cara. Você é homem. A minha melhor amiga era fulana de tal. Cara, sua melhor amiga tem que ser a sua mulher. E se você é solteiro, tenha, a não ser que tu queira casar com essa melhor... Se tu que é solteiro, a não ser que tu queira casar com essa tua melhor amiga. Se não, tenha uma melhor amiga que seja a sua esposa, se ela é a sua esposa. Aspectos privados de uma amizade com pessoas do sexo oposto muitas vezes vão gerar, na maioria das vezes, problema, gente. Vai gerar um adultério real. Lembre-se que precisa ver amizade no casamento. Se hoje tu tem um melhor amigo, uma melhor amiga fora do teu casamento, radicalmente destrói esse relacionamento antes que esse relacionamento te destrua. Porque no dia que tu tiver mal no teu casamento, tu vai compartilhar aí com essa pessoa e talvez essa pessoa que é do sexo oposto vai vir te consolar e aí, já era. Vocês caíram, vocês pecaram. Como nós quebramos esse mandamento? Fornicando. Oh, que palavrinha difícil, né? O que é fornicação, gente? Fornicação é sexo entre pessoas que não são casadas. Né? Então, o jovem aí que quer que a sua namorada faça sexo com ele antes do casamento, cara, vai pro inferno, meu irmão, ou te converte. Não pode sexo antes do casamento. Isso é fornicação. Você que simplesmente mora junto, à luz da Bíblia, a ira de Deus permanece sobre isso. Deus podia ser gracioso com você enquanto você não sabia. Agora você sabe que fornicação é pecado, então você tem que se acertar com Deus. Gente, para vocês terem a ideia, as chances de você adulterar quando você começa a celebrar o sexo antes do casamento, ela sobe em 50%. 50%. Uma pergunta que ainda coloquei, sabe por que eu sou contra? Tá? Relacionamentos ainda ligados à fornicação de uma pessoa cristã com uma não crente. À luz da Bíblia, se eu pegar aquele texto lá do jugo desigual, eu vou estar forçando, porque o jugo desigual vale para tudo, gente. Vale tanto no sentido do casamento, quanto até para uma associação qualquer. Se tu se associar e criar uma sociedade, uma empresa com um não crente, provavelmente tu vai te lascar. Mas sabe por que eu sou contra a luz da Bíblia? Porque se você está se juntando, você já está em pecado, você está eliminando esse compromisso abençoador que é o casamento à luz de Jesus, ou do relacionamento de Jesus com a igreja. E quando se trata de uma pessoa não cristã, o pior ainda é que você está se dispondo a pagar o boleto de um ímpio depois. Geralmente acontece assim, na maioria dos casos. Tá? É a menina da igreja que opta por se juntar com um camarada não cristão. Deixa eu dar uma dica para você, guria. Salvo exceções, que são exceções mesmo, por graça e misericórdia de Deus, você vai se lascar no seu relacionamento. Porque se esse cara não é convertido, ele vai agir como um ímpio.
E cedo ou tarde é possível que ele queira tratar você como a esposa de um ímpio qualquer. Às vezes como uma prostituta. Porque se esse rapaz aí não é de Jesus e tem mandamento. Outra pergunta, como a gente pode quebrar esse mandamento? Ignorando a qualidade, a liberdade e a frequência do sexo dentro do casamento. Paulo diz que a gente não deve nos negar um ao outro para que Satanás não nos tente. Está lá em 1 Coríntios capítulo 7. Olha que diz assim a palavra de Deus a partir do verso 2. Por causa da imoralidade de cada homem, tem então a sua mulher, e cada mulher o seu marido. O marido cumpre a sua responsabilidade conjugal para com a sua mulher e do mesmo modo a mulher para com o seu marido. Deixa eu dar uma dica para você casado. Tá? A sua mulher, quando você deita com ela, você não tem que se preocupar em se satisfazer. Você tem que se preocupar em satisfazer a sua esposa, ok? Da mesma forma, esposa, quando você deita com seu marido, vai fazer amor com ele, sexo, a gente está falando aqui do não adulterarás, então sexo envolve isso, você tem que se preocupar em satisfazer o seu marido. Tá? Poderia depois abrir para perguntas num outro ambiente, mas satisfazer dentro dos padrões bíblicos, não trocando a forma natural, segundo está lá em Romanos capítulo 1, ok? Então, usando a forma natural. Uma dica ligado a isso, para você que é casado, leia o livro de Cantares. Cantares tem uma descrição muito bonita e poética da relação sexual entre um homem e uma mulher. A mulher, diz o verso 4, não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim o marido. Também da mesma forma o marido não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim a mulher. Logo, não se enganem um ao outro, aliás, não se neguem um ao outro, a não ser em comum acordo por algum tempo, a fim de vos consagrarem à oração, depois se unindo de novo para que Satanás não tente vocês por causa da sua falta de controle. Então, gere quantidade, gere qualidade, gere liberdade na sua relação sexual, você que é casado com a sua esposa, com seu marido. Né? Conheçam-se, conheçam os seus corpos, tá? Sem abuso, sem briga, sem agressão. Né? Abram suas Bíblias e leiam Cantares. Celebrem, conversem um com o outro. Entendam que a culpa continua sendo do adúltero. Se um, por algum motivo não puder, porque está doente, por isso aquilo não puder ter relação com o outro, a culpa do adultério continua sendo do adúltero. Aquele um lá pode ser cobrado, sim, por se negar, mas a culpa do adultério é do adúltero. Como nós podemos quebrar esse mandamento? Flertando. Contato visual, elogio à aparência. Muito tempo atrás, numa cidade muito distante, tinha um rapaz que quando encontrava as moças da igreja, ou eu aperto a mão, ou se é uma pessoa muito íntima nossa, até eu posso dar um abraço, mas com a minha esposa ali do lado. Esse rapaz dava um abraço na cintura, pegava assim como se fosse a esposa dele. O cara passava flertando com todo mundo. Isso é pecado. Olha só Jó capítulo 31, verso 1. Olha o que ele diz, fiz um acordo com os meus olhos de não cobiçar moça alguma. O pecado começa nos olhos. Certa vez um pastor comentou, num culto, jovens, anos atrás, que se você olhou uma vez, ok, você foi tentado. Se você olhou segunda, terceira, quarta, você está pecando. Você está pecando. É natural dos homens, gente, sentir prazer com a conquista, por exemplo. Mas você que é homem, entenda que a sua esposa é sua esposa. Aprenda a admirá-la. Assim como você está ficando velho, talvez tenha cabelo branco, e ela te admira com seus cabelos brancos, admira os cabelos brancos dela também. Para de flertar, de querer conversinha com outras mulheres. Você está destruindo o seu casamento e provavelmente você às vezes está colhendo coisas horríveis na sua família porque você está em pecado e não está nem aí. Como a gente... Olha, eu falei dos homens, tá? Mas mulheres também. Até vou fazer aqui, ó. O que eu vejo às vezes de crente, mulher tirando foto, fazendo biquinho, postando em rede social e postando versículo. Irmã, te converte. Te converte. Olha para Jesus. Uma vez eu estava num culto e um pastor falou, tem que ser falado aqui, às vezes bota umas roupas, as irmãs, lacrada no corpo, para mostrar tudo. Eu não estou justificando aquilo, né? Que tem gente, tal fulana foi assediada por causa das roupas dela. Mas se não quer que olhem também, por favor, irmã.
né? Te preserva. Eu tenho um marido que tem que ver teu corpite bonito. Teu esposo. Você pode se vestir elegante, tudo bem, para ir para um culto, para estar num lugar, mas se é para mostrar alguma coisa, alguma exuberância, mostra para o teu marido, tá? Deus vai ser alegre com isso, tu vai louvar a Deus. O sexo pode ser considerado uma atitude de adoração, porque é um presente de Deus, mas com o seu marido. Você não tem que flertar com ninguém mais. E se você não é casada ainda, se vista bem, se arrume bem, seja vaidosa, mas se for para mostrar qualquer coisa, guarde para aquela pessoa que Jesus vai dar para você. Como a gente quebra esse mandamento? Olhando para as pessoas sexualmente e nunca como uma família. Olha só o que diz 1 Timóteo 5:2. Não sejas duro na repreensão ao idoso, mas exorta esse idoso como um pai, aos jovens como irmãos, às mulheres idosas como a mães, e às meninas, às jovens como irmãs, com toda a pureza. A Bíblia diz que Jesus, lá em João 5, encontrou uma mulher na beira de um poço. E quando estava lá na beira desse poço, essa mulher ela era adúltera porque o marido daquele momento não era marido dela. Tá? E Jesus falou isso. Mas os que vieram antes eram todos maridos. Ou seja, provavelmente ela recebeu uma carta de divórcio, na lei deles era permitida, e se divorciou. Para tanta gente dar carta e outros quererem, essa mulher devia ser top das galáxias. Ou ela deveria ser muito bonita, ou ela devia ter algum atributo, alguma coisa que chamasse muito a atenção daqueles homens. Mas ao mesmo tempo ela devia ter alguma coisa de dificuldade, porque os caras não aguentavam e acabavam dando carta de divórcio para ela. Interessante que com atributo ou com lindeza física ou com que fosse, Jesus não olhou para ela como um objeto de desejo, mas olhou para ela como um ser humano feito à imagem e semelhança de Deus que precisava de salvação. E se você ler o texto, você vai ver que aquela mulher samaritana se transforma naquele dia na primeira missionária da história, porque ela volta para a cidade dela e anuncia a existência de um profeta que sabia de todas as coisas, e louvado seja Deus. Em vez de estar, talvez essa moça que você estava olhando e cobiçando seja uma missionária, alguém que Deus quer usar tremendamente. Deus poderia usar você como intercessor para que a vida dela seja salva, e você está lá fazendo um papelão, cara, deixando o teu olhar correr cobiçando ela. Homem, entenda que você não está vendo nenhum pedaço de carne, nenhum objeto. Mulher, da mesma forma, você está vendo ali uma pessoa criada à imagem e semelhança de Deus. E entenda que essa é uma das principais armas contra o adultério. Aprende a olhar para as pessoas com a compaixão de Cristo. Peça os olhos de Cristo. Você vai ver que você vai matar o desejo do adultério. Outra forma que a gente arrebenta, você pode cair em adultério, não tendo um plano. Bem simples. É sério que eu vou falar agora. Comentei com a minha esposa. No meu Instagram mesmo, eu seguia páginas de exercícios físicos e coisas que eu gosto, jiu-jitsu, triatlon e tal. E aquelas que começavam, porque é muito comum, cara, começavam a apresentar fotos de mulheres, eu deletava, para que aquilo não gerasse tentação para os meus olhos. Às vezes até página pessoal, gente que eu conheço, que eu respeito, amigas, gente da igreja. Mas se eu vejo que tem alguma foto, quando aparece no meu Insta lá uma foto que eu julgo que é muito sensualizante, eu descurto, sigo, deixo de seguir. Fiz uma aliança com meus olhos. O meu plano engloba isso. O meu plano engloba, se necessário, ter coragem para ter uma conversa com a minha esposa. O meu plano engloba ter coragem de conversar e me apoiar em amigos, homens de Deus. Porque eu não quero isso para a minha vida. De que forma nós destruímos o casamento, mesmo para casais, essa agora? Acessando pornografia. O pastor Josh McDowell encomendou uma pesquisa, para você ter uma ideia, e revelou que dos adultos, jovens de 18 a 24 anos de idade, 76% dos que acessam pornografia são cristãos. O tráfico sexual, movido pela pornografia, movimenta 100 bilhões de reais por ano. Estima-se que ultrapassou o tráfico de drogas. Deixa eu te dar uma descrição. Eu tive que ler um livro ano passado para produzir uma série de devocionais. E aí tinha a descrição de uma menina. Ela foi no Nepal, 9 anos. Ela foi pega na casa da família dela para ser
essa menina para ser levada para trabalhar numa casa. Ó, caiu de novo o Facebook, gente. Jesus. Tá. Mas vamos lá. Foi para ser levada numa casa de trabalho, assim, para limpar uma casa. E aí, essa moça, ela foi levada, na realidade, para um ambiente de prostituição. Essa moça. Estava lá descrito no livro. Levada para um ambiente de prostituição. E 9 anos, tá? Levada para esse ambiente. E o que aconteceu? Para você ter uma ideia. Essa menina, de 9 anos, nas primeiras 2 semanas nessa casa de prostituição, ela foi estuprada e drogada todos os dias. Eu estava falando ali Tava falando da pornografia, gente. Voltou o Facebook agora, eu vou repetir. Para você ter uma ideia, cada clique que você dá, você fomenta todo um mercado pornográfico. E essa moça que eu estava contando, uma menina de 9 anos que foi pega no Nepal, levada para se tornar uma escrava sexual por causa de pornografia. Nas primeiras 2 semanas ela foi estuprada e drogada todos os dias. Quando você usa pornografia, seja como um casal, ou seja você solteiro, sabe o que acontece quando você usa pornografia? Você está financiando um mercado que crianças, meninos, meninas são abusados, jovens são abusadas. Quando você usa, você se sentiria bem pensando que a sua filha poderia estar sendo estuprada para gerar dinheiro e lucro para outros? A sua mãe, a sua irmã? Como isso gera? Pensa! Ah, mas não é comigo, não tem nada a ver com isso, pastor. Se você está fazendo uso disso, você está cooperando, isso precisa estar vivo na sua cabeça. Como você quebra esse mandamento não cuidando dos seus pensamentos? Anota os seus pecados e pede perdão para Deus, procura ajuda. Lembra-se que um dia todos vão saber disso aí. Deus vai tornar público. E é melhor que naquele dia você seja lavado pelo Cordeiro de Deus. Você quebra esse mandamento tendo um estilo de vida imoral. Efésios capítulo 5 diz assim: mas a prostituição e todo tipo de impureza ou cobiça nem sequer sejam mencionados entre vós, como convém aos santos. Você conversar com um amigo não cristão com o objetivo de evangelizá-lo, até tá, você escutou aquelas coisas ali. Mas quando o crente brinca com isso, meu camarada, e depois estava jejuando hoje porque o Bolsonaro pediu. Cara, passou fome só. Te arrepende, meu. Te arrepende. Diz ainda assim: não haja indecências, nem conversas tolas, nem gracejos, nem obscenos, pois essas coisas são inconvenientes. Como nós quebramos esse mandamento? Achando que somente você é afetado por seus pecados sexuais. E não é só você, é toda a sua casa. Se você é um homem, você está afrontando Deus, a santidade de Deus é afrontada, a sua esposa está sendo machucada, os seus filhos estão crescendo em insegurança. A maldição de Deus está repousando sobre o seu lar. Deus está punindo você. Arrependa-se. Nós quebramos esse mandamento ignorando a realidade de que queremos um futuro de bênção, um futuro de graça, um futuro de paz. Nós quebramos esse mandamento não confessando ele. Irmãos, o principal pecado de Adão, que Adão mostrou, foi não amar a sua esposa, não amar a Deus primeiro e não amar a sua esposa. Porque quando ela estava lá dando ouvidos à serpente, Adão estava ali quieto. Não estava fazendo nada. Jesus viveu uma vida santa e venceu o pecado. Ele olhou para a mulher samaritana não como um objeto, mas como um ser criado à imagem e semelhança de Deus. Ele olhou para a mulher adúltera não como um objeto, mas como um ser criado à imagem e semelhança de Deus. Em ambos os momentos, o desafio de Jesus era para que essas pessoas se arrependessem. O texto que hoje foi lido no Brasil todo acerca do jejum foi esse. 2 Crônica 7,14, que diz assim: então se o meu povo, o povo que pertence somente a mim, se arrepender e abandonar os seus pecados e orar a mim, eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e farei seu país progredir de novo. Uma tradução livre diz.
Jeremias 29:11 diz assim: eu é que sei dos pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, se vocês invocarem a mim e passarem a orar a mim, eu os ouvirei. Buscar-me-ei e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. A base para nós não quebrarmos esse mandamento é a conversão dos nossos corações a Cristo. Se você hoje não é casado, mas faz uso habitual da pornografia, ou está juntado com alguém, juntada, você também, menina, que faça uso da pornografia, ou você que é casado fica flertando com outras pessoas, não trata de uma forma decente o seu cônjuge. Se de alguma forma você entendeu que você tem adulterado, arrependa-se e creia no Senhor Jesus. Mas entenda que arrependimento é mudança de rota, é mudança de vida. E entenda que se você se arrepender, a mão de Deus vai estar sobre a sua vida. Por fim, imagina comigo a sua vida transformada e abençoada por Cristo. Imagina comigo o seu coração sendo cheio do Senhor, transbordante, poderoso. Imagina comigo, na nossa igreja aqui em Veracruz, e talvez você que está assistindo de outro lugar, na sua igreja, casamentos transformados, vidas transformadas. Aqueles maridos que tratavam suas esposas mal, tratando agora bem, como Cristo tratou a igreja. Aquelas esposas que tratavam seu marido mal, tratando agora bem. Pessoas de fora querendo se espelhar em vocês, porque estão celebrando algo novo. Imagina comigo essa igreja em 6 meses, esses casamentos em 1 ano, essas famílias em 5 anos, crescendo, uma igreja forte, famílias fortes. Você pode participar de tudo isso. E a palavra-chave é arrependimento. Adulterar é mudar, é fazer diferente. E se Deus falou com você, o pessoal que está assistindo pelo Facebook, foram 3 lives. Caiu várias vezes, aqui no Instagram ele retomou. Mas se Deus está falando com você, por favor, em nome de Jesus, arrependa-se, faça um compromisso com Deus. Você que é viciado em pornografia, eu sei que isso é uma porcaria, porque já passei por isso também. Mas entenda que se você se arrepender e pedir ajuda, Deus pode curar você, libertar você e te dar um novo tempo. Vamos orar? Aonde você está agora, feche os teus olhos e a gente vai estar encerrando. Oro para que Jesus te abençoe. Você que nos acompanhou até aqui, compartilhe essas mensagens depois. E amanhã, 12:30, eu quero estar lançando um comunicado na página do Face aqui da Pioneira Veracruz, acerca de como seguirão os cultos nos próximos meses, tá bom? Feche seus olhos aí, vamos orar. Pai, obrigado, Deus, por esse tempo que o Senhor nos deu. Obrigado por essa transmissão. Obrigado por Tua palavra, Pai. Eu peço que o Senhor fortaleça a mim, abençoe a minha vida, minha esposa, as nossas filhas, mas cada pessoa que esteve assistindo nessa noite e que vai assistir ainda. Que a Tua mão, o Teu poder e a Tua graça estejam sobre todos e que a gente possa, sim, Deus, não adulterar, antes preservar a santidade do matrimônio, como o Senhor nos deu. Em nome de Jesus. Amém. Que Jesus te abençoe. Tenha uma semana próspera com o Senhor. Tá? Obrigadão por ter nos acompanhado até aqui e vamos avançar cada vez mais. Não tema Covid, não tema nada. Olhe para Cristo, levante os olhos e entenda que a nossa segurança não está nos montes não, mas no Senhor Jesus. Tá bom? Um abraço, gente. Que Deus abençoe.